Olá, boa noite. Boa noite, Tatiane. Tudo bom, Flávio? Tudo jóia? Eu sou a outra Tati. Somos duas. Uma é Tatiana e a outra é Tatiana. Ah, sim, prazer. Prazer estar Somos aqui as com você. charadas. Prazer é todo nosso. Ó, a Tati já entrou também, tá por aí. Então nós vamos começar. Isso. Vamos começar com uma precezinha, já são 8 horas. E aí a gente continua esse papo. Então vamos juntos mentalizar nossos anjos guardiães, as nossas casas espíritas, agradecendo a Deus o dia de hoje, a vida, a oportunidade, a proteção, as novas experiências, conhecer novas pessoas. Obrigada, Deus, que o Senhor possa nos intuir, nos facilitar a palestra da noite, essa conversa boa, e permitir que essas palavras possam iluminar a muitas pessoas. Derrama sobre nós, Senhor, toda a tua luz, todo o teu amor e fique conosco todos os dias. Que assim seja. Muito boa noite a todos que estão entrando. Hoje nós temos um convidado novo, ele nunca falou no Luz da Ajuda, nem em nome do Luz da Ajuda, é o Flávio Santos. O Flávio mora em Salvador, não é isso, Flávio? Isso. E ele é palestrante espírita, dirigente de reunião mediúnica, coordenador de estudos, e ele também é o idealizador do canal Raciocínios Espíritas, por qual ele está logado aqui conosco hoje. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre os lutos da vida. Então, Flávio, muito obrigado por estar conosco, poder estar conosco. Vai ser um prazer te ouvir agora. Obrigado, Tatiana. Tatiana, né? Isso. Obrigado, Tatiana. Gostaria de cumprimentar todo o pessoal, todo o público do Luz da Ajuda, os amigos, cumprimentar a Tatiane, que foi a porta-voz do grupo, por meio de quem houve aí a formulação do convite, dizer que esse é um tema dos mais fascinantes. Eu começo a dizer que há uma obra clássica da literatura psicológica, psicanalítica, que é uma obra de Freud, o pai da psicanálise, que é uma das obras referências a respeito do luto de uma maneira geral, onde esse termo luto começa a ser introduzido, digamos assim, na cultura mundial, na cultura internacional, que é a obra Luto e Melancolia. Do ponto de vista de Freud, que não é o mesmo ponto de vista espírita, mas a gente vai chegar lá, mas do ponto de vista de Freud, ele coloca questões e agrega elementos muito interessantes. Bem, o ser humano da psicanálise não é o mesmo ser humano e a noção de ser humano não é a mesma a noção espírita. Do ponto de vista da mentalidade da psicanálise, o ser humano é material apenas, essa é uma percepção materialista, portanto, mas não deixa de haver uma contribuição cultural rica em termos de comportamento. O espiritismo bebe em vários ramos da ciência, mas como diz Allan Kardec em A Gênese, vai aonde a ciência para e ilumina onde a ciência ignora. Freud, nessa obra, como é comum na obra psicanalítica, vai afirmar que o ser humano da psicanálise é um ser humano feito de energia psíquica. Ele centraliza a energia psíquica do sujeito na libido. Ele acredita que é a libido que é responsável, digamos assim, pela energia psíquica, e na psicanálise freudiana, libido tem a ver com algo muito mais abrangente do que apenas o fenômeno da sexualidade, e ele postula que essa libido é que dá vitalidade, que dá disposição ao ser humano, e que, através dessa energia que a gente movimenta, que a gente interage com o mundo, digamos assim, de maneira simplificada. Se houver algum psicanalista assistindo, eu peço perdão por tentar simplificar, porque a gente não está diante de um público específico, né? Mas, graças a isso,
as nossas relações são relações de investimento afetivo. E, de novo dizendo, o investimento afetivo na concepção freudiana tem a ver com a movimentação dessa energia. Ora, toda vez que eu tenho uma interação afetiva com alguém, eu estou movimentando essa energia psíquica, que em última instância tem a ver com a libido, ou seja, a energia do prazer, prazer cultural, prazer psíquico, prazer estético. E para Freud, na obra Luto e Melancolia, a experiência do luto, ou seja, na morte de um ser querido, que é o luto maior, digamos assim, o luto por excelência, daria uma sensação no indivíduo, que é essa sensação de melancolia que ele examina na obra. Ele fala que o luto, quando é o luto sentido mesmo, é um luto que gera uma sensação de perda. A perda do objeto de afeto. Objeto aqui na leitura da psicanálise não tem nenhuma conotação pejorativa. O objeto de afeto, ou seja, a pessoa para quem eu tenho afeto. E quando ela desaparece de cena, que na mentalidade freudiana materialista ela deixa de existir, há uma sensação de perda. Essa perda é sentida como uma perda simbólica, isso é, não apenas a perda material do sujeito que se foi, mas é uma perda emocional, uma sensação de que algo dentro de mim se partiu com ele. Como se algo dentro de mim se quebrasse também, como se algo dentro de mim se perdesse também. Daí essa sensação de falta, né? Que o sujeito, digamos assim, vivencia. Freud vai dizer que esse luto pode ser mais abrangente, porque a gente pode experimentar esse luto através de perda de emprego, perda de relações amorosas, relações sociais, relações afetivas, alguém que rompe um vínculo com a gente, ou pode ser uma perda de um objeto material que a gente coloca muito valor, e isso pode também dar uma sensação de melancolia, que é uma espécie de atualização da perda primária, que é a perda pela morte. É como se fosse perda secundária, digamos assim. E ele vai dizer que, né, digamos assim, essa sensação de perda que o sujeito experimenta na relação com o outro, não é apenas a perda do chamado objeto de afeto, ou seja, da pessoa que se foi, mas todos nós funcionamos de uma maneira particular nas nossas relações. Cada relação é uma, cada relacionamento é um. E eu até diria que cada pessoa é uma em cada relação que ela estabelece. Basta pegar uma pessoa, sei lá, que foi casada uma vez, às vezes ela funciona de uma forma com o primeiro marido ou a primeira esposa, e no segundo casamento ela interage totalmente diferente, porque a relação é outra. Então, não apenas cada sujeito é um, mas cada sujeito é único em cada tipo de relação, né? A gente funciona de uma forma particular nas relações que a gente estabelece. Ora, então, quando eu estabeleço uma relação significativa com alguém e essa pessoa falece, aquele Flávio que funcionava com aquela pessoa deixa de ter o estímulo para vir à tona. E esses aspectos, digamos assim, da minha personalidade, que só aparecia com aquela pessoa, só vinha à tona na relação com aquela pessoa, eu sinto essa falta. Para Freud, há uma falta também desse Flávio que funcionava com aquela pessoa específica. E quando ela se vai, cadê aquele eu que funcionava com ela? Então não é apenas a perda da energia psíquica que era direcionada para ela, agora que ela se foi, e agora o que é que eu faço? Né? E agora o que é que será de mim? Né? Então tem algo também egóico nessa leitura da psicanálise, mas também tem a ideia de que cadê aquele eu que era único com aquela pessoa? O processo de luto bem feito, saudável, normalmente se desenvolve nesse processo em que, no fundo, para Freud, eu vou internalizar em mim aquelas características que eu achava que só existia com aquela pessoa. Mas se aquela pessoa, na convivência comigo, acionava aquele meu eu, com a morte dela, é como se, depois de chorar, depois de passar pela falta, pela perda, eu fosse incorporando aquelas características que a catarse do luto proporciona jogar para fora. É muito comum a gente ver alguém que perde alguém querido e, depois de um tempo, a pessoa está, de repente, repetindo comportamentos daquela pessoa que se foi. Ó, minha mãe que fazia isso, eu estou agora repetindo os comportamentos dela, o pai, a mãe, etc. Essa internalização que Freud dizia, ele utiliza até uma metáfora bastante forte, que é a metáfora das tribos primitivas. Nas tribos primitivas, o sujeito, o patriarca, ou a matriarca,
o chefe da tribo, quando morria, os seus subalternos, os seus subordinados, se alimentavam daquela carne, antropofagicamente falando, né? Se alimentavam daquela carne, porque na crença supersticiosa daquelas tribos, ao comer a carne daquele chefe, ia internalizar, incorporar os poderes e a força daquele sujeito que se foi. Então, Freud diz que essa é um arquétipo, é uma espécie de metáfora, ele não usa arquétipo, um tema do inconsciente, que quando o indivíduo se vai, a gente internaliza isso e faz uma espécie de laço simbólico com o sujeito. E aí, agora abordando de maneira mais simples, os rituais de luto, as liturgias que tem em todas as culturas, vestir uma roupa, etc. Às vezes é uma forma do ser humano dar sentido a essa passagem, dar sentido a essa despedida. O luto mais forte, que é pela morte, gera, de maneira geral, algumas fases. A primeira fase é o choque, né? Às vezes a pessoa não estava esperando, então o falecimento, a partida, o choque. A segunda fase, às vezes, a culpa. Poderia ter feito alguma coisa, poderia ter evitado, e quase sempre não poderia, um processo natural. E a terceira fase, que é a fase talvez mais difícil, é a fase do dia a dia sem a pessoa, né? Continuar vivendo sem a pessoa querida, né? Ora, é óbvio que a psicanálise tem um pensamento um tanto pessimista do ser humano. Ela aborda que a morte do ser humano é uma espécie de ferida narcísica, ou seja, se eu tenho um afeto muito grande por você e você se vai, eu pergunto o que será de mim agora que você se foi, ou seja, você não está aqui mais para eu exprimir meu afeto e meu prazer que com a sua convivência me dava. Então, é uma leitura um pouco pessimista, uma leitura que é um pouco egoísta, como se, na verdade, os outros fossem instrumentos para eu viver a minha experiência prazerosa. O que não é totalmente errado, em algum nível a gente também vive isso, né? O que é que agora será de mim que ele se foi? Ou seja, a gente não está pensando no ser querido que se vai, mas em nós que ficamos, né? Mas é claro que também é um fenômeno humano, natural, porque a morte do outro remete à nossa própria morte também. Quando alguém próximo, e quanto mais próximo, mais a gente reflete, né? Então, quando a gente vê na televisão, parece distante demais, mas quando o vizinho falece, ou o vizinho faleceu, a gente começa a ficar mais impactado e a gente reflete na nossa própria finitude do ponto de vista material. E por isso a psicanálise tem uma conclusão, já acabando aqui essa leitura psicanálise para entrar na parte doutrinária mesmo, a psicanálise tem uma conclusão um pouco pessimista. Ela vai dizer que toda a vida humana é feita de lutos, é uma sucessão de lutos. A gente nasce, a gente perde a infância, depois perde a adolescência, a juventude, depois vai perdendo afetos significativos, seja pela distância, seja pela própria morte, vai perdendo a saúde, vai perdendo a juventude pela velhice. Então a leitura da psicanálise é uma leitura pessimista, mas em nosso ponto de vista, o que caracteriza essa leitura é o pensamento materialista, né? Está fundamentado numa visão materialista da vida, e do ponto de vista materialista, está certo. Tudo no mundo material está caminhando para alteração molecular, para a decomposição, para o desgaste da matéria. Tudo na vida material e o próprio mundo material é temporário nesse sentido, é sujeito à transformação, é impermanente, como dizia Buda. Mas essa é uma leitura, repito, Emmanuel tem uma frase belíssima em uma das obras dele, que ele vai dizer: tudo aquilo que os olhos humanos contemplam ou está morto ou vai morrer. Né? Ou seja, essa é a visão material, tudo na matéria nesse sentido. Né? Na pandemia, nós temos alguns acréscimos de luto. Né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente não tem um luto só dos entes queridos, que é uma situação triste, uma situação sentida, e eu me solidarizo aqui com todos, e de alguma forma isso toca a todos nós, porque embora cada um está vivendo a experiência de forma particular, é uma preocupação mundial. Nunca a humanidade toda esteve a braços com uma mesma preocupação, em grande escala dessa forma. E por isso talvez a gente esteja tão distante e ao mesmo tempo tão perto. Tão distante porque estamos no isolamento social e precisamos do afastamento geográfico. E tão perto porque uma morte na China, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, parece muito perto porque a gente está vivendo a mesma coisa. Então, isso gera essa conexão e até, no meu modo de entender, tem algo positivo, que é o exercício da empatia com os mais distantes. Por incrível que pareça, a gente se afastando do espaço público e privatizando
a experiência pública, agora só a experiência doméstica, não gerou necessariamente pessoas totalmente insensíveis e egoístas, pensando só nos meus, mas tem gerado também uma empatia com os distantes, né? Sermos empáticos com as pessoas que estão distantes. Mas é claro que na pandemia a gente tem alguns lutos muito dolorosos, por exemplo, no caso do falecimento de entes queridos, um luto que às vezes não tem ritual de despedida, não dá para acompanhar nesse sentido, né, por conta das infecções, por conta do risco de contaminação, né? A gente tem outros lutos, como os lutos sociais, o luto do empobrecimento social, da limitação de interação, que em maior ou menor grau todo mundo está vivendo, esse empobrecimento social, o luto do deslocamento que a gente está vivendo, né? Da redução da interação familiar, né? Só com aqueles que estão em casa, mas a família é maior do que isso, é mais extensa. O luto desses espaços públicos que eu comentei, né? Tudo isso tem a ver com uma experiência que, do ponto de vista espírita, a gente entende como experiência evolutiva. Aí, o Espiritismo vem nos iluminar como um farol para projetar luz sobre a nossa caminhada e dizer que a vida material é uma vida que tem um sentido maior, que não é só uma coletânea de perdas e de lutos para a qual a gente está caminhando para a destruição. Esse era o pensamento de Nietzsche, de Schopenhauer e dos grandes filósofos pessimistas. Mas a vida tem um sentido espiritual e eu diria que tudo aquilo que piora é temporário. E o que melhora é permanente, né? Eu costumo dizer que piora por fora e melhora por dentro. Ou seja, o nosso corpo está se desgastando, o mundo material pode se desgastar, mas tudo que piora realmente é transitório. O que é de permanência eterna, de duração eterna, está sempre melhorando. Está sempre melhor. Com o tempo, a matéria se desgasta, mas o ser real, que é o espírito, está sempre melhor, está sempre amadurecido. Essa é a perspectiva espírita, que vai dizer que a vida material tem um sentido espiritual. Portanto, as nossas vivências no mundo têm sempre um significado de amadurecimento, de evolução. E esses lutos atuais, esses lutos momentâneos, essa experiência de agora, de privação, de limitação social, de limitação simbólica, de limitação de relacionamento, tem a ver com necessidades evolutivas nossas. Emmanuel tem uma outra mensagem que ele vai dizer: os limites que a gente encontra fora são sinais das nossas limitações interiores. No momento que o ser humano superar as limitações interiores, os limites de fora perdem o seu caráter pedagógico e não tem necessidade mais de existir, porque as limitações de fora são, na verdade, reflexos das limitações que a gente carrega por dentro. Então, essa experiência de agora é uma espécie de sinal, de mensagem simbólica de que nós somos ainda limitados em nosso trânsito, somos limitados em termos aí de consciência a respeito da saúde, da solidariedade, né? E isso faz a gente se conectar mais com os outros, de tal forma que o mendigo da rua agora não é apenas objeto das nossas preocupações, apenas no sentido da filantropia social, mas ele próprio pode ser um foco de infecção. E ele nos interessa, ainda que seja de maneira egoísta ou de maneira por interesse pessoal, ele também nos interessa, porque se uma pessoa não vai resolver o problema da pandemia, uma pessoa pode piorar bastante o aspecto da pandemia, uma pessoa apenas. Então, isso faz a gente também, de alguma forma, pensar em termos mais coletivos, em termos mais solidários, né? Pensar que nós temos um papel em relação ao nosso próximo e temos um papel em relação a nós mesmos também, porque também estamos sendo convidados a refletir sobre um tema que sempre está posto, mas que no nosso dia a dia, o nosso corre material, a gente ignora, a gente desconsidera, a gente deixa para lá, que é o tema da fragilidade do corpo físico. O Covid-19, e a palestra não é sobre o Covid-19, mas a experiência atual que a gente está passando só escancara para a gente, de maneira assim, em plano principal, uma coisa que sempre existiu, que é a fragilidade da vida física, a possibilidade de a gente, em algum momento, romper essa experiência física. Quantas pessoas, as estatísticas são enormes, que morrem às vezes de maneira banal, engasgando-se, por exemplo, na alimentação, dormindo, no trânsito, etc. Mas a gente, no corre-corre, repito, numa cultura mais materialista, a gente esquece disso, acha que nunca vai acontecer com a gente.
Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, tem uma mensagem que ela vai dizer assim: reflete de vez em quando, a mensagem se chama Treinamento para a Desencarnação. Reflete de vez em quando a respeito da desencarnação. Não para fazer um culto triste ou um culto mórbido. Não. Reflete a respeito da viagem, que um dia vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Para que a tua mente te habitues a esse respeito. E ao te habituares a esse respeito, quando acontecer a partida, vai acontecer de maneira suave. Seja a tua, seja dos teus. E aí você vai poder tanto ajudá-los, como também se ajudar nessa experiência. Então, refletir a respeito da nossa vida espiritual, refletir sobre o nosso verdadeiro papel. Porque se os lutos são experiências que nos fazem crescer, as perdas e as limitações são experiências que nos fazem amadurecer o caráter, desenvolver a personalidade, Allan Kardec vai dizer, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo O Ponto de Vista, que o modo como a gente encara a vida terrena pode dar um tom totalmente diferente. Os problemas existem, as dores acontecem, mas o modo como a gente encara a vida material faz com que a gente possa se desesperar e, de alguma forma, reagir mal a esses lutos, ou pode fazer com que a gente responda de maneira equilibrada, tranquila. E a dor e o luto e as privações não nos causem tanto sofrimento, não nos afetem tanto. E Allan Kardec vai dizer, quanto mais o ser humano desenvolve a sua natureza espiritual, isso é, aprimora-se espiritualmente, cresce como ser humano em amor, em cultura, em intelecto, em sabedoria, ele vai se identificando mais com a sua vida do espírito, o espírito que ele é e a vida espiritual, e menos as coisas da terra o afetam, menos as coisas da terra o magoam. Ou seja, a intensidade da dor dos nossos lutos também tem a ver com o vínculo que o espírito que nós somos temos com a matéria. Quanto mais vínculos que a gente tem com a matéria, mais a probabilidade de a gente ser mais sensível e de se desesperar mais em relação aos sofrimentos da vida material. E aí alguém vai dizer, mas Flávio, e aí como é que eu faço diante da angústia, diante da melancolia, diante da dor que eu estou sentindo em relação a alguns lutos, diante do medo? Ora, se Kardec está certo, eu acho que ele está certo, os espíritos estão certos de dizer que quanto mais a gente se identifica com a nossa essência espiritual, menos a gente sofre as agruras materiais. Como é que a gente faz para se identificar com essa dimensão nossa espiritual? Como é que a gente faz para a gente transcender? E transcender aqui não é uma experiência mística, não. É se tornar pessoas com uma espiritualidade maior, no humano mesmo, no contato com os outros. Como é que a gente consegue esse desenvolvimento da natureza espiritual a ponto de enfraquecer a nossa natureza animal, como diz Allan Kardec? A chave está no bem ao próximo. O bem que eu faço ao próximo, mesmo com angústia, a solidariedade que eu estendo as mãos em relação ao meu próximo, faz com que, de alguma forma, eu vou me aprimorando, porque o amor não é material, o amor é espiritual. O amor é o dispositivo do espírito. Quem ama é o espírito, não é a carne. E muitas vezes a gente confunde o corpo, que tem paixões, com o espírito que ama. Não que a gente não possa exprimir o amor através do corpo, não é isso. E tem formas diferentes de exprimir o afeto. O amor de cônjuge, por exemplo, o amor de mãe e de filho, o amor de irmão. Mas o amor é um dispositivo do espírito e não necessariamente da natureza corporal. Ora, se eu amo, eu estou desenvolvendo a minha natureza espiritual. Se eu exercito a solidariedade, então, se eu estou com luto em casa, pensar que há outras pessoas que também passam por lutos e talvez em condições até piores que as minhas. Se eu estou com dificuldades econômicas em casa, esse é uma espécie de luto também no cenário atual. Se eu estou com privações por conta do trabalho que diminuiu, por conta do desemprego que me alcançou, por conta de qualquer agrura que me acometeu o meu espaço mais privado, se eu compreender que há situações e há pessoas em penúria, em dificuldades maiores, naturalmente, eu posso ser solidário com essas pessoas, pelo menos na compaixão, na oração, e as minhas agruras, os meus sofrimentos, os meus problemas não vão desaparecer ao passe de mágica. Mas, ao ter essa compreensão da vida, as coisas vão melhorar, o meu olhar vai mudar. É isso que Jesus disse quando falava que o jugo é suave e o fardo é leve. Não é que os problemas desaparecem, mas o meu olhar diante dos problemas se altera. E o olhar alterado
muda muita coisa, faz muita diferença. O meu olhar para com os meus problemas. Amélia Rodrigues, espírito por Divaldo Franco, costuma dizer: a dor em si mesma não amadurece ninguém, porque a dor pode revoltar ou pode aprimorar. Depende de como o indivíduo responde diante dos lutos da vida, diante das faltas da vida. Faltas essas que sempre vão existir. A psicanálise lacaniana costuma dizer que nós somos seres faltantes. E, de fato, do ponto de vista do encarnado, nós não temos uma plenitude absoluta. Kardec aborda isso na última parte do Livro dos Espíritos, felicidade relativa, quando fala que a felicidade plena não pode ser desse mundo, porque temos limitações da própria natureza corpórea, mas podemos ser felizes dentro dos limites que o mundo apresenta. O máximo que a gente pode ser feliz na Terra, a gente deve buscar essa felicidade, mas saber que não é uma plenitude absoluta, mas que se a felicidade não é desse mundo, começa neste mundo, através do exercício do bem, através do exercício humano, porque o amor é humano e é divino ao mesmo tempo, e amor aqui não no sentido apenas do afeto romântico, mas no sentido do bem ao meu próximo, da solidariedade ao meu próximo, de ser útil em qualquer lugar que eu sou colocado, porque a gente, Tatiana, costumamos acreditar que a gente faz o bem quando entra em um espaço, seja religioso, uma instituição ou uma instituição filantrópica, social, né? A gente ainda tem esse vício, que é um vício milenar de múltiplas encarnações, né? E talvez esse seja o momento de internalizar uma espiritualidade que a gente carrega por dentro e que deve ser não uma atitude que eu faço numa casa de caridade, mas uma luz que eu irradio, mas que eu devo cultivar ao longo dos tempos. Então, isso é bonito, isso é importante, porque esse afeto que eu exercito, esse afeto que eu aprimoro, esse afeto que eu destino com os meus agora no cenário particular da vida doméstica, é aquilo que eu vou carregar comigo. É aquilo que vai iluminar o meu mundo íntimo. E que em qualquer lugar que eu sou colocado, repito, eu posso fazer brilhar a minha luz através do bem. Ninguém que está desprovido da capacidade de fazer o bem. Como diz Joana de Ângeles, se você não pode salvar alguém da miséria, ninguém que passe por ti que não receba pelo menos um sorriso, que não receba pelo menos um incentivo, que não receba pelo menos um estímulo. Quantos de nós podemos estimular os outros? O que é que a gente faz? A gente quase sempre desestimula os outros. Eu me lembro de Chico Xavier, diz Arnaldo Rocha, que recebeu alguém, um jovem do movimento espírita, na juventude espírita ainda, bem entusiasmado, e o jovem falava empolgado, e quando ele se foi, Arnaldo perguntou: ô Chico, o que é que esse moço queria? O que é que esse rapaz queria? E Chico disse: ele queria consertar o mundo. E Arnaldo disse: e você falou o quê? E eu disse: eu estava dando a enxada para ele. Ou seja, Chico nunca desestimulava ninguém, né? Sempre incentivava, vamos em frente. Né? Que mesmo de maneira imprecisa e imperfeita, é melhor a gente estar trabalhando no bem e atuando com o próximo do que nada fazer e esperar uma espiritualidade, uma angelitude de mão beijada. Então, acredito, já concluindo as minhas palavras, eu devo ter alguns poucos minutos, que esse convite de pensar nas faltas e na falta que a falta faz, a falta que as faltas fazem em nossa vida, é talvez para dizer que se não somos ainda seres completos, é porque a divindade, a providência divina estabelece aí um campo de lutas e de desafios. Porque se a gente encontrasse uma completude do ponto de vista material, uma completude do ponto de vista dos lutos que a gente vivencia, talvez, muito provavelmente, a gente estacionaria. E isso seria contraproducente. Por isso que os desafios na luta material são sempre intérminos, são sempre incessantes, para que a gente sempre alcance expressões mais avançadas da plenitude que nos aguarda um dia no mundo espiritual, mas começando aqui na Terra. Muito bom. Nossa, foi ótimo. É isso mesmo. A gente tem que sempre ver o lado positivo das coisas e que essas coisas vêm para que a gente avance, né? Evolua, cresça, porque estagnados já não dá mais, não temos mais tempo para estagnar. A pandemia vem nos dizer isso também, né? Vamos renovar, reaprender, botar a criatividade para frente, porque não é hora mais de estar parado, é hora de avançar.
Muito obrigada, viu, Flávio? Foi muito bom te conhecer, muito bom te ouvir. E nós queremos encerrar com você também, com uma prece, para que a gente possa fechar com chave de ouro. Eu que agradeço, Tatiana. Muito obrigado. Obrigado a todos pelo espaço, pela oportunidade de estar discutindo e refletindo questões tão importantes, tão palpitantes, né? Espero que não tenha me feito tão difícil ou tão complicado num tema tão fascinante como esse. E não, foi ótimo. Vamos orar, né? Ó, Tati está só lembrando aqui que, se Deus quiser e permitir, em setembro, Flávio estará em Arraial da Ajuda. Vamos torcer para que realmente a gente consiga. Vamos torcer, sim. A gente se vê pessoalmente. Exatamente. Amigo e mestre Jesus, nosso Senhor, abençoa a nossa disposição de aprender e de crescer. Incipientes, iniciantes a respeito das verdades da vida, rogamos-te, Senhor, que venha suprir as nossas deficiências. Projeta a luz sobre a nossa caminhada e permite que os espíritos bons, que são os teus mensageiros, possam se conectar com as nossas mentes em cada um dos nossos lares. Que as ondas das comunicações virtuais que hoje utilizamos sejam as ferramentas para que outras ondas das vibrações, das mensagens mentais, das irradiações de saúde, de paz e de fé alcancem todos os nossos corações. Senhor, dá-nos sua bênção e tua permissão para encerrar o nosso momento com votos de paz para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada. Fica com Deus. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. E boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado, Tatiana. Obrigada a você.